Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. Esse aqui é aquele nosso bate-bola, jogo rápido, para a gente rever os itens importantes. Então, desde já peço, pega o material de vocês, já vai marcando aí os itens principais, porque daqui a pouco vem o quê? Atividades, né? Então, agora é a revisão, vamos lá, Então vamos lá, aula 40.2, aumenta aí para nós, diretor. Olha só, avicultura, fase de produção. Então, Tatá, dá um clique. Pessoal, o que é fase de produção? Nós falamos de manejo de produção, doenças e instalações. O que eu vou enfatizar aqui? Eu vou enfatizar em produção. É aquele negócio, o que você quer? Produzir, ou você vai fornecer o animal, ou você vai fornecer o ovo. Quando a gente fala de animal, é corte ou postura, ou você vai fazer dupla aptidão. Pronto, estabelecido isso. Principal coisa, pode acontecer, é esperado para a postura que ocorra 25% de um equívoco. Qual é esse equívoco? Porque aconteceu lá na recepção do primeiro à sexta semana, sexagem. Tem que tirar o quê? Macho, tem que deixar somente fêmea. Mas a gente só tem certeza que deu certo, é esperado sim. Quando você compra um lote, você espera um erro. Não tem erro, é humano. Sim, que eles fazem a sexagem, é rápido, tá? Então o técnico vem e faz novamente, porque ele vê pela crista, o animal já está ficando em um animal adulto que vai começar, vai sair do desenvolvimento, cria e recria, e já vai para a produção, produzir ovos. Aí tem todo o quê? Uma adaptação, uma transferência de ambiente, o maquinário pode ser diferente, tudo diferente. E aí ele vê a crista e retira os machos. E nós explicamos que esses machos podem induzir, impedir que ocorra o processo de ovoposição, que é por indução de ração, não é isso? Que no corte dá um problema e na postura é outro. Ela trava, perfeito? É com o reduto lotado. Isso. E aí, manejo de produção. O que é um manejo de produção? É, por exemplo, aquele negócio, o comedouro, quantidade de ração. Qual é a ração que você vai colocar naquele comedouro? Se ela impede, se ela não impede, nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre manejo de produção, sobre não causar estresse daquele animal, como ocorre o processo de sempre a mesma pessoa para fazer a higienização, colocar a ração. Produção, adaptação, por quê? Porque você não é obrigado, quando você está criando ela na cria, a postura, são as mesmas condições de um local que é para corte. Então o bebedouro fica no chão, o comedouro fica no chão, e depois você não é obrigado a usar snipper, mas na postura é o snipper, não tem mais a calha, então você tem essa adaptação, deixar desregulado o snip. Professor, mas se lá na minha criação eu já utilizei o snip, não precisa desse tipo de adaptação, perfeito? Produção é isso. Doenças. Doenças, o que nós falamos de doenças? Falamos da situação, na grande maioria, as doenças são ocasionadas na área, no trato respiratório, que são doenças virais, que a gente fala do lado da Newcastle, né? Que são doenças virais. Mas na postura, uma das coisas que a gente toma muito cuidado é o manejo de higienização. Higienização do coxo da ração, higienização. Que nós não falamos, eu lembrei da caixa que vai suprir a água que vai... Isso! E as instalações da postura é uma lâmina d'água, não é um chão, não. Tem alguns, professor, que não tem condições e faz no chão e coloca essa rapilha para absorver. Só que na hora de fazer essa limpeza, você tem que pegar uma bomba, molhar para evitar a ressuspensão dos dejetos que podem ser inalados pelos lábios. Ou então você coloca uma lâmina d'água no chão. Essa lâmina d'água, a limpeza é feita uma vez por semana. E essa lâmina d'água não é jogada fora, tá? Ela é direcionada para poder você usar na agricultura. Perfeito? E depois as instalações. O que nós falamos das instalações? O manejo das cortinas. São os manejos das cortinas e também a orientação leste-oeste para favorecer uma intensidade luminosa adequada. Só que não podemos esquecer que na nossa região aqui, isso é lá no sul, mas a gente traz para cá, que tem um período de estiagem e um período de chuvas. Tem toda essa questão do verdade, do sol, né? É verdade. Gente, o sol faz bem para todo mundo. E agora? Agora vocês vão ficar aí com as atividades, porque daqui a pouco a gente volta para fazer as correções. Isso mesmo. Não é isso? Já, galera.
Tatá, Sim, senhor. agora é a hora que nós vamos realizar as correções. Sim, E rapidamente, só pra gente lembrar, porque tem sempre que falar aqui, galerinha, a gente vai deixar a tela aberta aí, vamos ler a pergunta, ler a resposta, vamos explicar. Não se preocupe que a gente vai deixar bem claro. Ah, eu não usei essas palavras, tá certo, não tá certo. Não tem problema. Não tem problemas. E também questões fechadas. Qualquer dúvida, a gente vai voltar ao slide para esclarecer. Mas agora, antes de a gente começar a realizar as correções, Tatá quer dar um aviso. Tatá, o que esses nossos estudantes estão A produzindo? gente falou, mas vai reforçar aqui. Tá Sim! Ó, os nossos alunos lá da Escola Presidente Dutra de Presidente Dutra! Guajará-Mirim. Ó, esse povo de Guajará, São fera, né? Todos os nossos alunos são top da galáxia. eu sou um Ó, eles fizeram, tem alunos já, né, professor, mandando as Tô aqui suas olhando. produções. Ó, fizeram um vídeo top, tá? sobre instalações. Fizeram uma E a gente tava maquete. falando, nós terminamos a nossa aula sobre instalações, né, prof? Gente, Isso que tá reforçando. fizeram uma representação das instalações, um vídeo, tá? Quais são os alunos, Tatá? Alunos Juscelis, Juscelis, ou Juscelis, eu não sei. Juscelis. Jefferson. Jefferson, Jefferson com G, tá? Com G. Esse aqui é o com J. o Jota. E o Alexandro. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. A professora presencial, a professora Carmen Lúcia, mandou pra nós. Professora Carmen, muito obrigado. A professora está sempre compartilhando o produto, né? Nós estamos aqui, Tabita, Fizeram uma imagem panorâmica, né, fizeram, professor? eles pegam. O produto é o quê? É aquela culminância do fechamento das nossas atividades que vocês realizam aí. E os nossos estudantes escolheram fazer aí uma maquete de representação de instalações. Lembra quando nós estávamos falando na aula que é muito importante antes de você realizar, né? Você chama o técnico. Nossos estudantes, então, fizeram o quê? Fizeram um levantamento da área, viram qual é o posicionamento de como fazer a instalação, porque aquela área é apropriada para fazer determinadas instalações. Isso é importante a gente trazer o lúdico para o teórico e depois explicar como vender para um produtor como se deve realizar o processo de instalações na sua propriedade. Muitas vezes a gente vai fazer visita técnicas e a gente percebe que, poxa, a instalação está perfeita, só que o local não é adequado. Tem toda aquela dinâmica. Isso ajuda e contribui muito. Eu quero aqui, sinceramente, Tabita e eu agradecermos, né, que os nossos professores sempre estão mandando para nós, para a gente poder visualizar e vivenciar, pelo menos assim, na parte, lá no celular, os produtos, né? Sim, todas as atividades finalizadas dos nossos estudantes. Quem sabe um dia a gente não possa aparecer aí. E no dia que eles estiverem expondo, a gente vai lá e olha só, vou deixar uma dica. Né? Convidar os professores, ministrantes, para ir aí avaliar a atividade de vocês. Gente, Falar assim, olha, professor, aqui em Guajará-Mirim, nossos estudantes, tal semana, vão estar expondo os trabalhos. Aí vai o professor Jefferson, a professora Tabita, a professora Dani. A Dani, ou a professora de português. Pura. A professora Pura, Amadinha? a de matemática Você. também. Lá fazer a avaliação dos Maurício. nossos estudantes, tá? Ei, eu sei que a gente está agradecendo aqui, mas a gente não pode esquecer detalhe. Oi. Agora é hora de corrigir as atividades. Trabalho. Vamos então corrigir as atividades e ó, os nossos outros estudantes, os nossos outros professores estão finalizando aí. Pode mandar. Não fiquem chateados, não. Mandem A pra gente nós. vai sempre na oportunidade destacar o trabalho aqui de uma escola, tá bom? Não dá pra gente falar de todo mundo, né, professor? Mas calma, coração, que a gente vai sempre... Mas se mandar, a gente fala. É a professora Sim. Carmen Lúcia, né? Carmen Lúcia. Professora Carmen, tamo junto, viu? Vamos pra atividade, Tatá? Vambora. Questão de número 1 diz o seguinte, eu vou ler, prof. Tá e bom. você fala. Tá bom. Comente a importância da implantação do lanterninho nos galpões para a criação de água. Depois eu vou te falar um negócio. Ó. Vocês ficaram curiosos, mas eu vou falar só no professor Jefferson. Nos galpões para a criação de águas. E depois você vai esquematizar este galpão de produção avícola. Para quem fez a maquete, já tá aqui, ó. Pá. Já fechou, já lacrou. Olha só. O lanterninho é uma leve abertura no centro superior do galpão
e tem a finalidade de se obter uma melhor eficiência na ventilação, aeração, né, natural, permitindo a renovação do ar, melhorando a temperatura e umidade. Gente, vamos lá, eu sei que muitos aí podem falar assim, mas professor, isso não é muito usado lá no sul? Verdade. Por quê, Tatá? No sul faz muito frio, então as cortinas laterais ficam suspensas no inverno, então pode acumular gases vindo da cama. Sim. Ou então gás, cama, que se a gente fala de corte, ou gases vindo da lâmina d'água da postura. Então isso tem que ter uma renovação. Aqui na nossa região, então, o intuito é esse também, mas qual é o problema aqui? Época chuvosa. Época chuvosa, a chuva ela vem na lateral e não pode molhar a cama. Que nós vamos entrar agora, esse mês, a partir da segunda quinzena do mês, o clima já muda, vai vir aquela situação intermitente, sol, fica nublado, depois volta o sol, aí depois é assim, final da tarde, o dia todinho sol, final da tarde chuva. Isso, o dia todinho sol, final da tarde chuva, depois revira. Então, amanhece chovendo e à tarde é sol. Amanhece chovendo, olha aquele molha bobo. Depois em dezembro... também. Aí em dezembro, janeiro, que é chuva direto. Então, essa Deus te ouça, professor. Essa chuva ela vem na lateral, então não pode molhar a cama e o aviário também, tanto corte como postura. Então, na verdade, é na nossa época chuvosa. E quando é estiagem, não tem tanto problema. Na estiagem, tá? Ok. Questão de número 2. O manejo da produção avícola é também parte essencial para garantir a qualidade da carne e integra os esforços da cadeia avícola. Para este fim, incorporam-se metodologias, processos e tecnologias ao processo produtivo. Na terceira fase de produção, que se dá a partir dessa 8ª semana até o abate, há uma seleção de frangas em busca de uma padronização. Importantíssimo, o professor destacou e pontuou direitinho, que você que anotou, você vai ficar fera nisso. Quais são as características observadas para esta conformização, ou uniformização, ou padronização? Perfeito. Então a gente tem o quê? Peso corporal e maturidade sexual. Gente, olha só. Peso corporal, é verdade, nós não tínhamos destacado o peso corporal. Lembra lá, na fase de cria e recria, foi falado isso na aula 39, eu acho, ou é 38? 39. Que você tira por amostragem, Tatá. Isso é tanto para corte como para postura, né? Mas é mais utilizado na postura, porque corte, o negócio é a carne. A postura tem carne, mas tem um ovo. Antes da 18ª semana, quer dizer, antes da troca do galpão, que ela vai, troca de galpão, troca de ração, troca do snipper, se você não tem condição de botar o snipper, troca de tudo. Adaptação total. Isso. Você faz uma amostragem aleatória do peso da galinha, que você tem que ser, aí nessa você sabe que ela está entrando em maturidade. O aparelho reprodutor dela está pronto, porque ela não tem a corte. Então ela é induzida. Mas tem como fazer um outro processo. É o quê? É a crista. Só que aí tu tem que chamar o técnico. Para ter certeza. Porque a gente espera-se um erro de 5%. Que tem no lote. Um macho que pode interferir. Então, para isso não acontecer, você chama o técnico. Mas isso já está incluso. Tudinho, ele vem na época certa e faz essa sexagem via peso ou via crista. O peso não é muito utilizado, é mais utilizado via crista, tá bom? Às vezes o técnico chega, não tem nenhum macho lá, só certifica que deu tudo certo. Beleza. O esperado, se tiver um erro, é só 5% do lote. Beleza. Questão número 3 é o seguinte: quais são as recomendações que devem ser seguidas na terceira fase de produção avícola? Então a gente enumerou várias recomendações para essa fase e aí aqui estão, você ia só especificá-las, né? Vamos lá, cada uma. Ó. Colocar a ração à vontade nos comedores. Nossa, isso aqui eu nem vou falar muito, né? É porque senão a gente pode perder o time. Mas o que significa esse colocar a ração à vontade, pessoal? Colocar a ração à vontade, é o que, na verdade eu coloquei esse item
colocar ração à vontade, porque quando você tirou ela lá do galpão de cria e recria e vai para o galpão de produção, você tira o que dela? Ração. Ela fica à noite e amanhã sem comer. Só come à tarde. Então, 12 horas. É isso? É. Ok. Aí você tira a ração e deixa só na água. Aí quando você faz a transferência, porque é muito estresse, ela não vai comer mesmo. Muito estresse. Aí só dá a ração à tarde. Você coloca a Já é ração. outra ação. É a ração de postura, gradualmente. Você vai botar de forma à vontade. O que não pode acontecer? Isso só acontece nesse dia. No outros dias, é a ração em quantidade ideal para a quantidade de frango por gaiola. Certo. Então, lá na sua ração, meu querido criador, está lá a quantidade de ração que você vai colocar. Você está falando que é 500 gramas, 500 gramas a cada 3 metros da calha, é 500 gramas a cada 3 metros naquele período. E aí segue até o final. Mas a vontade é só no primeiro dia. Gradualmente. Tudo bem? Orientar as aves de beber água. Tá aqui, ó. Pronto. Por que isso? É aquele negócio. Se você já tem um sistema de SNP lá na criação de cria e recria, que é o mesmo sistema para corte, se você já tem o processo de colocar SNP, não tem essa adaptação. Agora, tenha do comedouro, porque o comedouro ele fica no chão. Então tem que adaptar o do comedouro, porque o comedouro agora fica na calha. Então, como a gente já observou em grandes produtores, o sistema é diferente, o material é diferente, então você tem que deixar o bebedouro, que é o SNP, desregulado, para ela orientar, para ela ter orientação, mas isso é nas 2 ou 3 horas que elas estão ali. Instintivamente elas vão aprender fácil. E rapidamente você pega e tira. Então é uma forma de adaptar tanto o comedouro como o bebedouro. Perfeito. Mas na grande maioria é somente o bebedouro. Certo. Evitar práticas de manejo que causam estresse. O que são isso, professor? Barulho. É barulho, pessoas diferentes fazendo o manejo. Então, aconselhar sempre ter 2 pessoas, uma vai num período, outra vai no outro, porque uma pessoa que tem tudo um esquema, uma estrutura. Quem colhe o ovo é uma pessoa. Quem faz o manejo alimentar é outra. Quem faz a limpeza É outra. entendeu? E sempre manter não é barulho, mas os sons ambientais que elas já estão acostumadas desde a cria e recria, que é o som de limpeza das gaiolas, limpeza do comedouro, são já sons que já estão adaptados a ela. Fora isso, causa estresse. Perfeito. Até o tom da voz, né, professor? Sim, isso é verdade. Questão número 4. De uma maneira empírica, podemos dividir as raças para fins comerciais de acordo com o principal objetivo de produção. Tá. Específicas em relação à postura e o corte. Olha aqui, pessoal, vamos lá. Para as aves de postura, de ovo, selecione principalmente as raças leves de galinhas que põem ovos ou poedeiras. Na produção de carne, há preferência pelas raças mais pesadas ou de frango de corte. Pessoal, por que você colocou isso aí, professor? Porque muitos produtores de ovos, de postura, pegam animais de dupla aptidão. Tá? Não pega só de corte ou só de postura. É dupla aptidão. Então, qual é o sistema? Semi-intensivo, que nós mostramos naquela foto. Próximo. Perfeito. Questão número 5. A biosseguridade na produção de aves de corte consiste em medidas para evitar a entrada e propagação de doenças no plantel, garantindo a segurança dos alimentos e saúde dos animais. Que alternativa identifica a doença viral capaz de alterar os sinais respiratórios, seguida pela manifestação no sistema nervoso, nervose, diarreia e edema. Então, aqui você vai identificar qual é a doença que a gente está mencionando na alternativa, tá? Então, você tem A, influenza aviária, B, infecções bacterianas, C, micoses respiratórias, D, dermatite e E, Newcastle. Então, a alternativa correta é Newcastle, que são Newcastle. Venha, prof, venha. Ah, isso aí, galera! Meus queridos, Cadê nós? Já aparece. Tchum. vamos esperar. Aê! A gente tem que aparecer para se despedir de você, né? Depois dessa, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.